Senhoras e senhores, é um prazer fazer parte deste seleto grupo de professores e de juristas que, por sua vez, se reúnem nesta data para discutir um tema tão importante que é a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e a objeção de consciência dentro do nosso oitavo Congresso Internacional sobre Liberdades Civis Fundamentais. Com isso, vos agradeço pelo convite e não posso deixar de nominar e cumprimentar pessoalmente nossa presidente, Edna Zilli, mas também o nosso anfitrião, porque aqui contribui de forma substancial para além da missão institucional da Defensoria Pública da União, ou, quiçá, complementando a missão institucional essencial da Defensoria Pública da União, o Dr. Daniel de Macedo Alves Pereira, que nos brinda com esse agradabilíssimo espaço para que pudéssemos dialogar sobre temas tão relevantes. Quero agradecer aqui a nossa ministra, Maria Cláudia Bucanieri, que, por sua vez, sempre nos deleita com uma capacidade argumentativa que nos faz não querer mais parar de ouvi-la. Tanto que eu já estava ali distraído, pouco concentrado, que eu teria que falar logo em breve, esperando que ela pudesse seguir mais durante 1 ou 2 horas sua fala. Mas parabéns, Maria Cláudia. Eu me lembrava do seu tema, mas eu não lembrava dessa peregrinação toda que tu fez na atuação, na militância sobre a liberdade religiosa no TSE. Isso me atuida para lá, de algum modo. Aqui quero confessar, de alguém que vive aquele tribunal também, como você viveu e foi diretor daquela escola, como você também é diretora hoje, dizer que a sua presença no tribunal dignifica não apenas um espaço de igualdade de oportunidades, que todos defendemos, mas um espaço para aqueles que efetivamente se dedicam ao direito eleitoral brasileiro. Eu acho que existiriam poucos nomes, mesmo que nós não estivéssemos discutindo a participação de uma mulher. Eu tenho convicção que a sua ida para lá não tem correlação direta com isso, por mais que esta pauta também seja prestigiada na sua presença lá. Eu não tenho dúvidas em afirmar aqui que Vossa Excelência certamente hoje é um dos grandes eleitoralistas do nosso país. Está um dos principais nomes que o nosso país se recorda todas as vezes que pensa no direito eleitoral, e não por acaso, mas por uma militância que não vem de ontem. Está uns 3 ou 4 anos, porque tem que ficar um pouco delicado. Eu quero dizer que eu vim falar de um tema, para mim, que é tão caro, que é objeto do meu novo livro, que está saindo, está nas bancas, então hoje vai ser quase nas bancas, é quase um spoiler sobre esse mesmo livro, que é um livro que eu estou escrevendo sobre a fórmula da intolerância. Quando, em 2018, eu ainda diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, voltava de um evento em Belém do Pará, num voo da Gol, eu e o professor René Sampaio, o assessor-chefe à época da escola, discutíamos sobre alguns temas que tinham sido trazidos no debate da escola e do encontro de escolas que fizemos em Belém do Pará. Então eu propus a ele, falei assim, vamos escrever um livro sobre tolerância, para que nós pudéssemos tentar definir quais eram os conceitos mais relevantes e significativos sobre esse tema. De certo modo, não existia nenhuma pretensão de ser um livro plenamente autoral, de uma tese inovadora, e se explicaram que os demais autores tinham tratado sobre o tema, e me parece que já seria importante sistematizar o que se tinha sobre tolerância. Mas resolvemos nós, então, ao meio do caminho, criarmos um conceito distinto para debater essa ideia de intolerância, para chegarmos ao final e ao cabo a um conceito de tolerância. Então, farei um pequeno trajeto aqui dentro do tema, na forma do decreto do regulamento, senhor presidente, que lhe cabe, um tema, um passeio que está sobre a ideia de um conceito de intolerância, uma construção dos debates que a tolerância hoje está sujeita, e, ao final e ao cabo, o que seria um conceito de ser tolerante na atualidade. E é impossível falar de intolerância, é impossível até mesmo nascer tolerante, Maria Cláudia. Ninguém nasce tolerante, nós somos educados para a tolerância. Por isso, a tolerância sempre será um processo.
processo de construção de significados para que nós possamos compreender o outro como igual e, a partir de então, reconhecer nele, por mais que uma posição absolutamente diversa, uma titularidade de uma verdade única que a ele pertença, por mais abominável que esta verdade possa nos parecer, não podendo impingir a este outro qualquer imposição que não sejam aquelas democraticamente estabelecidas pela lei. Esta afirmação, que tem uma aparente singeleza em sua afirmação, há muito foi esquecida em nosso país. A ideia da intolerância, nessa lógica, ela partirá de 3 perspectivas fundamentais. Todo o intolerante, seja ele de direita ou de esquerda, seja ele progressista ou conservador, terá consigo 3 características fundamentais e servirá para quaisquer hipóteses de tolerância. A primeira, a crença em um valor supremo capaz de subjugar todos os demais. A segunda, uma certa exclusividade interpretativa do mundo existencial e, por fim, e ao cabo, uma pretensa superioridade cognitiva. Todo e qualquer intolerante sobre a face da Terra traz consigo essas 3 características irreprimíveis: a primazia de um valor supremo, a exclusividade interpretativa e uma pretensa superioridade cognitiva que retira do outro a possibilidade de ter a sua própria impressão sobre o mundo à volta. Portanto, quando ele não é capaz, você, o titular supremo daquela ideia, é capaz de pensar por ele e fazer por ele, às vezes, impondo um modo de vida a este diverso do que ele pretendia, mas sempre com um valor por trás disso, que daria uma certa paz existencial. Afinal de contas, como você não é capaz de tomar as decisões, de compreender o mundo na sua complexidade, eu tomo as decisões por ti e eu faço todas as escolhas por ti, independente do que você acredita, porque você é incapaz. Essa tríade, então, primazia de um valor, exclusividade interpretativa e pretensão cognitiva, constroem todo um arcabouço que fundamentou todas as teorias políticas, filosóficas ou até mesmo religiosas intolerantes no planeta. Até mesmo a igreja que eu pertenço, durante muitos anos, infelizmente, nós acreditamos numa superioridade de um valor. Nós acreditamos numa exclusividade interpretativa e numa pretensa superioridade cognitiva, ao ponto de impormos sofrimentos a outros. É verdade que o então dirigente maior desta designação religiosa hoje já te desculpou com a humanidade, e obviamente a igreja já há muito é a expressão de tolerância e não mais de intolerância. E sobre esta perspectiva, é necessário, quiçá, fazermos aqui alguns contornos e alguns retornos para que nós possamos compreender a própria ideia de tolerância. Porque a tolerância, a ideia de intolerância, ela surge, sim, com a ideia da fé. Foi, infelizmente, aqui tenho que reconhecer, a minha igreja, a Igreja Católica, no mundo, a centralidade da intolerância durante um determinado período histórico. E, por sua vez, não acreditava na possibilidade do outro ter uma fé diversa da nossa. O primeiro momento de tolerância dentro da igreja foi um movimento que reconhece a possibilidade do erro do outro. Então, a primeira ideia de tolerância era respeitar o outro na medida que ele não é capaz. Portanto, eu permito que ele possa pensar dessa forma. Eu entendo que ele tem o direito de errar. Isso ainda não é a tolerância. O conceito de tolerância evolui quando a própria igreja basta admitir que possam existir diversas formas de pensar a fé. E até mesmo a ideia de um ecumenismo traz um conceito de tolerância fundamental que está dentro da igreja na atualidade, superando aqueles conceitos anteriores absolutamente equivocados e nutridos.
Dentro desta ideia e de concepções de intolerância lá, forjadas já desde lá da ideia, e aqui é importantíssimo citar, não há como não citar Norberto Bobbio, que aponta que a tradição diferenciou espécies fundamentais de tolerância. A primeira, uma vertente negativa, eminentemente católica, na qual a tolerância era compreendida como uma regra de prudência ou aceitação a um erro daqueles que desconheciam a verdade religiosa e a doutrina teológica. E a vertente positiva, no que lhe diz respeito, que aparece nos séculos já 16 e 17, quando a reforma protestante e a contra-reforma católica enfraqueceram a autoridade coercitiva da religião cristã. Em suma, estabeleceu-se uma tolerância para com os dissidentes como o menor mal, quando o preço da repressão aos dissidentes era excessivo. E este movimento que a Igreja faz no planeta, e o cristianismo passa, evidentemente, por todo esse debate entre católicos e protestantes, a construção dos conceitos em que vivemos passam por isso, me parece que por isso esse tema era tão importante, eu entendi que era absolutamente pertinente para este momento. Nós compreendemos que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, elas estão diretamente conectadas quanto à perspectiva de tolerar o outro. Por mais que eu não acredite no que o outro afirma, por mais que abominável que possa parecer a conduta do outro, e aqui alguns temas passam a ser relevantes. Peraí, eu estou quase entendendo que ser tolerante, então, é ser apático. Ser tolerante é ouvir o intolerante e não reagir. Não, não é isso. Ser tolerante é reconhecer no outro uma verdade, mas como um igual, enfrentá-lo argumentativamente. Tanto de forma religiosa, como numa lógica política. Dentro das regras que o jogo me permite. E sobre essa perspectiva, dentro de um conceito que supera a tolerância religiosa, nós teremos alguns autores fundamentais, né? Voltaire, em seu tratado sobre a tolerância, em 1763, que, por sua vez, na França, aqui ainda rasgada pelos conflitos entre católicos e protestantes, ele traz um conceito que, para ele, a tolerância jamais suscitou a guerra civil, enquanto a intolerância cobriu o mundo de chacinas. Ou seja, para Voltaire, a ideia da intolerância era tão grande, era tão evidente a obrigatoriedade de uma perspectiva tolerante, que ele afirmara que ser tolerante, mesmo compreendendo que os diferentes viverão no mesmo mundo, jamais fez com que o mundo se convertesse em uma guerra. Mas foi exatamente o não reconhecimento do outro como igual e a tentativa de eliminação do outro, num discurso que nós já ouvimos hoje pela manhã aqui, na ideia de que a radicalização discursiva e um discurso do ódio contra aquele que pensa de forma diversa pode sempre terá duas vidas. Sempre terá duas vidas. Na medida enquanto hostilizarmos os progressistas de uma forma intensa, estamos conferindo a estes a mesma medida para a hostilização dos conservadores. E nesse espaço entre progressistas e conservadores é que o constitucionalismo surge. E é nesse espaço que nós pretendemos caminhar durante alguns minutos. Sobre essa perspectiva, na visão de John Locke, a tolerância do indivíduo com a igreja, ela está relacionada à aceitação deste, né, não podendo lhe excomungar caso viole seus preceitos, a tolerância mútua entre pessoas, a tolerância entre os religiosos, a tolerância entre o Estado e a igreja. E aí, conectar a ideia de tolerância, de compreender o outro como igual, é diretamente estar recepcionando uma perspectiva de liberdade. E se eu recepciono uma perspectiva de liberdade religiosa e reconheço o outro como igual, eu reconheço a possibilidade do outro ter uma fé diversa da minha. Não significa que eu vá gostar da fé. Não significa que eu vá aceitar a fé e levá-la para dentro de minha casa. Não significa sequer que eu vá participar
de grupos confessionais com aquela fé. Não, você não é obrigado a nada disso. Mas você é obrigado a aceitar que esses outros grupos possam existir. Que eles possam afirmar a sua fé dentro de uma verdade que lhe pertence. Mas significa que eu teria que silenciar quanto a esta fé? Não. Significa que eu poderei dizer e afirmar em alto e bom tom em quais pontos eu discordo daquela fé. Em quais pontos eu não concordo com as condutas humanas professadas por aqueles indivíduos, desde que este discurso não pretenda a eliminação do outro. E aqui é um ponto muito importante, que parece que estamos vivendo. Nesse debate entre progressistas e conservadores, não se percebe que a ideia de tolerância pressupõe efetivamente a possibilidade de fala e discordância daquele que diverso é. Mas não apenas discordâncias para com os conservadores, mas discordância dos conservadores para com os progressistas também. A afirmação de que eu não concordo com o culto A ou o culto B não pode ser utilizada como uma afirmativa de que isto é intolerância, de que isto é discurso de ódio, isto é apenas uma posição religiosa. As suas designações, as tuas, a tua ritualística, os teus valores, os teus dogmas, jamais poderão ser impostos contra ti. E a tentativa de impedir a fala sobre esses dogmas é exatamente um instrumento de intolerância. É óbvio que eu não posso me utilizar de uma perspectiva religiosa, de fundamentos que tenho para defender a minha fé, para tentar a eliminação do outro. Mas enquanto fora desse quadrante de eliminação do outro, eu tenho sim que ser livre para professar minha fé em toda a perspectiva, desde no meu grupo religioso, na formação cultural de minhas crianças e na condução dos destinos de minha família. E não sou eu que estou dizendo, mas sim a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que diz que a família tem precedência face ao Estado e à sociedade sobre os valores, a política e as religiões que serão ensinadas aos nossos filhos. Portanto, quando eu falo aqui de tolerância e de reconhecimento como outro, ele serve como um instrumento que lhe obriga a reconhecer o outro, mas obriga o outro a lhe reconhecer como indivíduo. E falávamos hoje de manhã aqui com o Willi sobre uma lógica de uma repressão recíproca, onde o discurso de ódio para com o outro sempre tem uma faceta. Afinal de contas, a moeda sempre será a mesma. Nessa volta do discurso do ódio, sobre uma perspectiva de tutela, ela nunca será democrática. O discurso do ódio em si não é democrático, na medida em que ele, não reconhecendo o outro como igual, não reconhece a possibilidade de verdades distintas. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas um pouco complexas, quiçá, para que nós possamos refletir. Para mim, um dos grandes pensadores, e eu, assim, um dos pecados do mundo é este, e eu tenho de poucas pessoas, mas este professor eu tenho várias vezes. Toda vez que eu leio o professor Norberto Bobbio, eu tenho inveja, e este é o pecado que cometo. Porque eu sempre digo, não, um dia eu vou escrever sobre isso, aí eu continuo lendo e ele já escreveu. Ele, mas não apenas ele, né? Outros autores também escrevem sobre liberdade, que é um tema que para mim é muito caro, eu escrevi já alguma coisa sobre isso, a minha patologia lá sobre a liberdade no pensamento ocidental. Mas o Bobbio faz umas perguntas fundamentais. Ele diz assim: devemos ou não tolerar os intolerantes? E esse é o grande paradoxo. Esses dias, diversos amigos assinaram um manifesto na Folha de São Paulo. Muitos amigos, que respeito todos eles, que lá estão, e eles partem de uma lógica do Popper. Sabe qual é o problema? O Popper nunca escreveu sobre isso. Ele fala sobre isso numa nota de rodapé de um livro dele, onde ele fala sobre um parágrafo. O Popper diz que nós não devemos tolerar os intolerantes.
Só que nós temos que perguntar o que o Popper queria dizer com isso. E o Popper nunca disse que não tolerar os intolerantes seria o seguinte: vamos pegar os intolerantes na rua e vamos dar um corretivo neles. Nunca disse que não vamos tolerar os intolerantes significa que eu calaria todos os intolerantes. Porque calar o intolerante é calar o discurso. E a pergunta que será sempre a mesma: quem será o censor fundamental que dirá qual o único discurso válido? No mundo ocidental, isso já foi introduzido através de uma tentativa frustrada, quiçá, de uma esquerda festiva no Ocidente, uma coisa chamada discurso do politicamente correto. Isso se chama controle discursivo, onde eu estabeleço, não mais pelo código lícito ou ilícito, mas pelo código adequado ou não adequado para uma determinada comunidade, qual o discurso que será válido. Esta é uma das formas mais sutis de dominação, quando eu defino um discurso válido. Vamos imaginar que aquele governo que o fez estivesse com a razão. Então, o Estado pode estabelecer o manual do politicamente correto, como foi feito uma cartilha. Vocês imaginem se esse atual governo pudesse fazer o seu manual. Seria o oposto daquela, mas por razões óbvias, porque a vida pública e a política permite estas idas e vindas entre progressistas e conservadores. E é por este motivo que o Estado jamais poderá ter um discurso único válido. E que o Estado jamais será um Estado de arrumação. O Estado é um Estado de desarrumador. A democracia é um Estado de desarrumação permanente que volta e meia alguém opta pela arrumação. Tem um ministro da Corte Eleitoral que de vez em quando usa uma frase que eu disse pela primeira vez quando era diretor da escola. Esses até brinquei com ele, porque ele disse que fui eu que disse essa frase. Em que a democracia não é conviver no consenso. A democracia é o conviver no dissenso, reconhecendo o outro como igual. Tem um que sempre diz, né? Ele ouviu dizendo isso pela primeira vez. A democracia não é um consenso, é o conviver no dissenso, reconhecendo o outro como igual. E esse estado de desarrumação da democracia é que traz o desafio de tolerarmos ou não os intolerantes. Quando o Popper diz não tolerarei, quando o Popper ele diz isso numa lógica de que eu aplicarei contra esse os limites que a lei determina. Não que ele legitime a possibilidade de você também ser intolerante quanto aquele. Porque se eu admitir em qualquer momento que não tolerar os intolerantes é ser intolerante, eu estou admitindo a barbárie. O Bobbio responde isso de uma outra forma. O Bobbio, quando perguntado se devemos ou não tolerar os intolerantes, ele responde com uma afirmação. Ele diz que mais vale uma liberdade em perigo do que uma liberdade protegida incapaz de progredir. E ele traz exemplos duríssimos para dizer que, mesmo nesses exemplos, ele permanece quanto à ideia da liberdade, defendendo a liberdade de expressão de forma plena. Quando ele traz, por exemplo, se tivéssemos impedido que Adolf Hitler tivesse publicado o seu livro Minha Luta, se tivéssemos condenado à prisão perpétua Adolf Hitler quando tentou o golpe frustrado, o famoso golpe da cervejaria de Munique, teríamos evitado a morte de milhões de pessoas e a Segunda Guerra Mundial. Mas, quiçá, não viveríamos no mesmo estado de liberdade que vivemos hoje. A democracia é esse espaço de risco. A democracia não permite controles erradamente intensos porque ela precisa desse espaço do ir e vir, do reconhecer do outro e, lógico, quando normatizar aquelas hipóteses, atuar contra o outro. A ministra Maria Cláudia, aqui, quando trouxe este debate, que ela trouxe com eleitorais em matéria de liberdade religiosa no TSE, ela traz consigo como elemento fundamental da tese a hipótese da impossibilidade de impor hipóteses restritivas de direitos para além do que a lei determina. Isso é a democracia. O grande desafio da nossa corte eleitoral nos últimos anos todos, em razão das nossas alterações jurisprudenciais, até mesmo da alteração da nossa composição de nossa corte ser tão intensa,
E aí, felizmente, nós temos grandes juristas da classe dos juristas que são os que ficam 8 anos, em regra. São os que efetivamente se dedicam 8 anos àquele trabalho. Volta e meia resgatam, são os responsáveis por resgatar os precedentes históricos da corte para dizer, alto lá, precisamos ter alguma autocontenção, porque criamos precedentes em sentido contrário. Não podemos surpreender a sociedade. É exatamente esse não surpreender a sociedade é que se busca quando nós falamos em tolerar os intolerantes. Tolerar os intolerantes não é ser apático com o intolerante, mas é reconhecê-lo como titular de uma verdade e impor a este as hipóteses democraticamente eleitas para tantos. E nesta lógica, o enfrentamento argumentativo será o mais importante. Não é ser apático, é enfrentar argumentativamente. Eu o reconheço, mas me ouvirás sobre minhas verdades. Como lhe ouvi sobre suas verdades. Nos enfrentaremos no parlamento sobre nossas verdades. E cada qual, dentro de uma lógica democrática, sofrerá as sanções dentro de uma perspectiva democraticamente aceita pelo parlamento brasileiro. E aqui eu entro numa parte de minha fala muito importante, que é a ideia. Essa construção da liberdade e da tolerância, ela passa obrigatoriamente por uma percepção plena da liberdade de opinião, da liberdade de comunicação, da liberdade religiosa, da liberdade de expressão intelectual, artística e científica, da liberdade cultural, da liberdade de transmissão e de recepção do conhecimento. Se eu não compreender os conceitos que cada qual nos traz, eu corro o risco, em todos os momentos, de sermos intolerantes. Por mais que o discurso seja abominável, e eu vou trazer aqui um discurso que eu abomino, que eu sequer consegui, mesmo com todo o esforço que me pediram para que eu participasse de um debate. Há alguns anos, aqui no DF, nós tivemos um debate na nossa Câmara Distrital, aquele famoso debate sobre a tentativa de descriminalizar a pedofilia. Uma lógica de que essa conduta não é criminosa, e sim é um déficit mental que algumas pessoas têm. Isso para mim está resolvido, então. Se é déficit mental, mantém preso para o resto da existência, porque não é capaz de viver em sociedade. Eu já resolvi o problema aqui. É o máximo que posso discutir quanto a esse tema, porque essa conduta é tão abominável para mim que eu sequer consegui participar do debate. Porque acho que essa é uma das condutas, a violência sexual, ainda mais contra a criança, não há nada tão ruim no mundo. Para mim, isso é muito mais abominável que o homicídio ou qualquer outra forma de atentado contra a vida humana. Mas, por mais que eu não acredite neste discurso, que eu abomine este discurso, eu estou usando o termo abominável para dizer o meu sentimento por ele, eu posso impedir que ele seja professado? Veja, há tipo penal dizendo que é crime o aborto. O aborto não. Estou falando de outros temas. É tipo que a violência sexual é crime. Tem outro tipo penal que diz que é vedada a apologia ao crime. Mas eu estou fazendo apologia ao crime ou estou discutindo o tipo penal? Estou discutindo o tipo penal. Não é possível nós imaginarmos que ninguém possa discutir os tipos penais. Não é possível imaginar que quaisquer temas não possam ser discutidos no parlamento. Quaisquer temas, por mais abomináveis que eles sejam a partir da percepção de cada um de nós. Por isso sou um defensor pleno e irrefutável da liberdade de manifestação do parlamento. Na sua amplitude máxima, só podendo corrigir o discurso do parlamento, o próprio parlamento. Inclusive, a Constituição trouxe um mecanismo sobre isso. Alguém vai dizer, está falando sobre o caso do Daniel Silveira? Não. Mas também, porque ali o problema foi que o parlamento se omitiu em não analisar a conduta. E, obviamente, que não concordo com a conduta dele. Porque ninguém pode, na democracia, afirmar que pretende utilizar de força física contra quaisquer autoridades, porque discorda dessa. Porque isso é ser intolerante e tem tipo penal para tanto. Só que quando o parlamento se omite e não suspender a ação penal e não julgar ele pelo seu conselho de ética,
O então parlamentar, ele abriu mão dessa prerrogativa e permitiu que o Supremo o fez. Não foi o Supremo que o fez. E aqui não há um problema com o Supremo. Se alguém tiver que dizer algo, tem que dizer ao parlamento. Por que não suspenderam a Santa Mão? E por que não julgaram no Conselho de Ética esse tema? Ou seja, trazer esse tema é muito importante, porque aqui começa algo que vai desembocar efetivamente na intolerância religiosa para com os conservadores. O famoso controle discursivo. O controle discursivo implementado pela cartilha do politicamente correto, não apenas no Brasil, mas em todo o planeta Terra, o mundo vive a partir dessa lógica, não é mais feito apenas pelos veículos de comunicação tradicionais, como nós tínhamos antigamente. Hoje o controle discursivo é feito de uma forma algorítmica. Eu fui censurado 2 vezes nos últimos 2 meses. A primeira vez, num congresso, que em homenagem ao ministro Luiz Roberto Barroso, que ocorreria no Rio Grande do Norte, eu fiz uma postagem dizendo: vou discutir tolerância e democracia no Rio Grande do Norte. Venham conosco. Fiz a postagem. Tive lá 280 curtidas e tal. Falei, vou dar uma impulsionada para ajudar a divulgar o evento. E aí, marquei alguns hashtags, democracia, embaixo. De repente vem a decisão do Instagram. Sua postagem não obedece os critérios de publicação e de compliance de nossa rede. Eu falei, estou falando sobre democracia, sobre tolerância. Aí fui ler os critérios. Eles interpretaram que o que eu disse pretendia interferir na liberdade e na convicção política da coletividade brasileira. Mesmo se eu quisesse, qual o problema nisso? Vamos ser francos. E aí nós passamos por um estado que ninguém está se percebendo. E isso aconteceu só lá, não. Aconteceu agora, há uma semana, nem isso. Eu fiz uma postagem na rede social sobre um curso que nós organizamos, inclusive o professor, a ministra Maria Cláudia vai participar conosco também, um curso sobre a atualização do direito eleitoral, 100% online para o Brasil todo. Nós lançamos agora o curso, um curso muito legal, com os melhores professores do Brasil inteiro. E esse curso não diz nada, ele fala apenas sobre campanha, para campanha, né? Aqui a BPU vai falar sobre os limites da atuação da administração, vai ter um módulo sobre isso, que vem lá a nossa ex-AGU, a Grace Mendonça falar, e assim por diante. E eu falo, vem a mesma justificativa, recorrida essa decisão, em menos de 3 segundos, recurso negado, fundamento, não existe. Proporei uma medida judicial contra o Instagram. Eu não tenho mais saída. Mas o que eu quero dizer com isso? Percebo que não são mais os seres humanos que estão fazendo o controle. O algoritmo fez o controle e impediu o meu impulsionamento. Pago. Uma fortuna que eu ia gastar. R$20 por dia durante 3 dias, R$60. Mas o algoritmo também tem limitado todas as postagens que os senhores fazem e que não estão dentro de um espectro politicamente correto estabelecido por eles. Todas as postagens. Como assim? Eles não permitem que as pessoas vejam. Você nem sabe que está sendo patrulhado. Numa tentativa de construção de um discurso único. Isso não é uma previsão futura. Isso está acontecendo hoje. Hoje. Tanto que alguns brincam, né, que a venda do Twitter para o Elon Musk seria uma janela de liberdade. Não sei se eu acredito efetivamente nisso, porque, como um bom capitalista, ele também tem seus interesses. Mas, por certo, são diversos daqueles grupos ultraprogressistas que estavam dentro desse espaço. Não estou dizendo se os ultraprogressistas são bons ou não são bons. Estou apenas dizendo que eles são diversos, os interesses. Quizá o primeiro movimento que ele possa fazer, e aí nós vamos saber se ele está falando a verdade mesmo ou não, é permitir que o ex-presidente americano volte para a rede social. Por que é que eu não posso contestar o resultado de uma eleição?
Eu não posso convocar para uma guerra civil, porque é crime, tem lá a Lei de Segurança do Estado, que impede. E essas hipóteses dentro do compliance de qualquer país. Nos países, inclusive, ninguém pode convocar ninguém para uma guerra civil. E aí eu serei limitado a partir do discurso estabelecido nas minhas redes. Não tem nenhum problema, nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, eu posso controlar qualquer discurso? O discurso dos senhores já é controlado. E nós precisamos pensar nisso, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos lutar contra isso, porque hoje o nosso discurso já não chega mais. Eu que me considero, de algum modo, quanto ao discurso liberal, não quanto às minhas próprias escolhas, mas para com o outro, eu sou um liberal. Na medida em que eu reconheço cada qual na sua individualidade, que possa ser feliz como quiser, na mesma lógica que eu pretendo que reconheça a minha individualidade e as minhas escolhas pessoais. E certamente um dia, andando pela rua, seria apontado, né? Ali vai, nós somos os últimos, né? Ali vai um conservador, né? Sou casado com a mesma esposa há 25 anos, tenho 3 filhos e um cachorro. Nada mais tradicional do que isso, né? Faltou o gato. Não, gato já tive muitos na vida, né? Mas não tenho mais porque eu moro em apartamento. Acho muita judiação, porque eu gosto de gato solto na vizinhança, fazendo bagunça, né? Então, em apartamento, no 10º ano, não ia dar muito certo. A queda livre ia ser um pouco intensa. As vidas sempre iriam rapidamente, todas elas na primeira queda. Mas, quiçá, eu como um liberal, numa lógica para com o outro, pretendendo que os outros também sejam para comigo, para que eu possa defender o meu jeito, o meu estilo de vida, porque essa falácia de um reconhecimento de quem tem uma perspectiva própria como um conservador, de que ele não é capaz de reconhecer o outro, é um equívoco. Basta nós lembrarmos o que Jesus Cristo afirmava. Não existia mais ninguém que reconhecesse o outro como igual, mesmo sendo diferente nesse planeta do que ele. Por mais que ele acreditasse e dissesse que essas pessoas pudessem efetivamente estar vivendo fora do desígnio de Deus. Mas ele nunca deixou de reconhecê-los no mundo. E esta tua escolha por ser um liberal ou um progressista jamais lhe dará o direito de não reconhecer o outro como igual, por mais que dele você não seja obrigado a gostar. Eu costumo dizer assim, da mesma forma como eu levo coxa branca na minha casa, que são os torcedores do segundo time que tem na Curitiba, do Coxinha, né? Curitiba Futebol Clube, que é um time de menor expressão, vocês não devem conhecer, provavelmente. Mas falando do dia. Eu só levo, lógico, só tem um time no Paraná que chama Atlético Paranaense. Eu não levo coxas brancas em minha casa, porque eu não sou obrigado a conviver com esse tipo de gente menor. Né? Mas não significa que eu não tenha que reconhecer que eles existem. Eu estou aqui fazendo uma brincadeira para dizer que, obviamente, eu reconhecer o outro não me obriga a pensar que o outro está certo. Quiçá eu dialogar com o outro me obrigue sempre a melhorar os meus argumentos. O grande desafio do discurso e do enfrentamento argumentativo é você ser capaz de melhorar os seus argumentos, porque às vezes eles nos colocaram em xeque. Às vezes, quiçá tudo aquilo que nós acreditamos pode ser colocado em xeque por aquele que pensa de forma diversa. E eu conviver com o outro no enfrentamento argumentativo vai me permitir ter mais convicção daquilo que penso ou rever como penso. Quiçá é exatamente isso que alguns guetos não querem. E para cumprir, na forma do decreto de regulamento, o meu tema, eu vou à minha parte final. Na medida em que eu tratei no início de minha fala o que seria a intolerância, passo então para um conceito necessário de tolerância. Se a intolerância é a crença num valor supremo, a tolerância é a crença na pluralidade de valores. Por mais que você possa ter os seus. Se a intolerância é o não reconhecimento do outro como um igual, a tolerância é o reconhecimento do outro como um igual. Se a intolerância é tentar construir, se a intolerância é a tentativa de impor uma legitimidade única interpretativa, isso é ser intolerante, isso no Brasil
me perdoem aqueles que pensam de forma diversa, exatamente para ninguém fique numa posição de absoluto conforto. No Brasil, nós temos cada vez mais grupos falando de uma coisa que eu entendi já. Eu fui ler o que algumas autoras sobre esse tema falam. A nossa ministra é uma das especialistas nesses temas, apesar que eu nunca a vi falando de forma intensa sobre isso. Inclusive, ela gosta de dialogar com os homens sobre alguns temas que ela gosta. Mas tem algo que criaram no Brasil, uma coisa chamada lugar de fala, não só no Brasil. O lugar de fala é uma pretensa ideia de que só há legitimidade para tratar daquele tema para um único grupo. Isso não é verdade. Por mais, não, alguns utilizam de forma desconectada dizendo isso, e não é isso. O lugar de fala é que, logicamente, sobre o sofrimento, vamos aqui simplificar numa perspectiva lógica, o sofrimento da própria mulher só pode falar a mulher. Os mecanismos de tutela dessa mulher, todos nós podemos falar. Mas ela tem que ser titulada, mas não uma exclusividade interpretativa desse lugar de fala que é desconectado desse debate entre homens e mulheres, mas para outros setores tem cada vez mais levado a guetos argumentativos que são majoritários argumentativamente, que criam militâncias muito mais fervorosas do que os demais e acabam criando nas redes sociais controles algoritmos, na medida em que, quanto mais eu denuncio aquela fala, mais o algoritmo aprende que aquilo está errado, mesmo que ninguém faça a filtragem. Porque para ele o que importa é quantas pessoas disseram que aquele discurso é de ódio, por mais que ele nunca tenha sido de ódio. E eu, como eu disse, eu fiz uma postagem, se você acabar de sair, fiz uma postagem sobre uma conferência sobre tolerância em homenagem ao Barroso, e pedi um impulsionamento, para pagar o impulsionamento, eu disseram que não podia, porque aquilo pretendia, era um discurso que poderia ser considerado discurso de ódio, sendo que eu estava falando sobre tolerância. Mas o algoritmo tem aprendido que toda vez que alguém fala sobre isso, é melhor evitar. E aí, todo o discurso tem sido controlado, na atualidade, por esses que já não são mais humanos, mas são algoritmos. Porque a ideia de uma legitimidade única e interpretativa não passa mais por grupos e por guetos. Passa pelo algoritmo. Ele definirá qual o discurso válido. Porque eu vir aqui e falar aos senhores, estou aqui numa plateia talvez de 50 pessoas, 60 pessoas, um pouco mais. Se eu tivesse nas redes sociais, podendo impulsionar isso, eu poderia alcançar milhões de pessoas. Mas o algoritmo não me permite falar sobre isso na internet e impulsionar isso. Não me permite mais. E ele não me permite mais uma perspectiva orgânica, percebeu? Eu não consigo mais atingir as pessoas. Tanto que eu estou patrulhando o que eu escrevo agora. Nas minhas, eu não boto mais tolerância e democracia. Porque se eu botar tolerância e democracia, ele me veta, dizendo que eu quero influenciar um determinado grupo. Isso é um dos instrumentos de bloqueio do Instagram. Você não pode postar sobre isso. Não sei até se talvez tentando evitar alguma fake news, né? Um dos convênios que fizemos, até quando eu estava lá, participei de um dos convênios com essas próprias redes sociais para evitar as fake news e os discursos de ódio. E o último ponto, que é a ideia de uma superioridade cognitiva, na ideia de tolerância, pluralidade de valores, reconhecimento do outro como igual, e numa última perspectiva, o respeito a uma diferença cognitiva. É compreender que o mundo, sim, é feito de pessoas diferentes, que são capazes de ver o mundo a partir das suas próprias experiências. O direito, a fé, a filosofia, não existe sem uma pré-compreensão existencial a partir de nossas experiências. Afirmar que o direito existe, né, um debate que eu sempre tenho com os internacionalistas, não existe um direito fundamental à vida, na medida em que você, sozinho em uma ilha deserta, não implorar isso a ninguém. O direito só se constrói a partir das relações econômicas, sociais e culturais de uma determinada sociedade. E, portanto, só quando você pode opor a alguém, você pode ter algo essencial. Não é só porque você nasceu e está vivo que você tem direito a algo, mas sim por uma conjuntura econômica, social e cultural em que você foi inserida. E reconhecer a diferença de uma
formação econômica e social e cultural é reconhecer a democracia. Esse estado de desconforto é tamanho que volte e meia alguém opta pela arrumação. Obrigado, senhora presidente. Agradecemos ao ilustre doutor Flávio pelo brilhantismo de sua palestra. Que o nosso Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Nesse momento, teremos um intervalo de 15 minutos e retornamos para a última palestra do dia.